Manco entra numa loja de fantasias de carnaval querendo comprar uma fantasia. O vendedor, atencioso, lhe mostra uma fantasia, dizendo que aquela fantasia era uma réplica do Aladim, com arranjos especiais e tudo mais. O Manco diz que a fantasia era linda e pergunta o preço. O vendedor diz que era $5.000. O Manco fica surpreso e diz que era muito cara e fala que queria uma mais em conta. O vendedor vai até o final da loja, guarda a fantasia e traz outra dizendo: Meu senhor, esta é a fantasia do Ali Baba. Ela tem pedras e detalhes especiais. O Manco olha para a fantasia e diz: Que linda! E quanto custa? O vendedor lhe diz que aquela custava $3.000. É muito cara também. Eu quero uma mais barata. O vendedor, de saco cheio, vai e volta no fim da loja e busca outra fantasia. E o Manco sempre achando caro e querendo uma fantasia mais barata. O vendedor então fala: Olha, o senhor vai até a mercearia, compra 2 litros de cola, que deve custar uns $2. Compra 2 quilos de farinha de milho, que deve custar uns 50 centavos. Espalha a cola no corpo e joga a farinha por cima. Pega esta muleta, enfia na bunda e sai fantasiado de coxinha de galinha. O Joãozinho chega em casa todo triste e mostra seu boletim para o seu pai, que diz: Mas filho, você foi reprovado em todas as matérias. Papai, a culpa não foi minha, foi da menina que senta do meu lado. O pai e o filho chegam em um hotel e perguntaram para a recepcionista se o mesmo fechava à noite. E a recepcionista responde: Apenas o elevador, cavalheiros, e eu só tenho um quarto disponível no 9º andar. Então eles saíram de noite e, ao retornarem para o hotel, o elevador estava parado. Tiveram que subir 9 andares pelas escadas até o quarto. O filho, então, pede que seu pai conte piadas durante a subida. E, ao chegarem no 9º andar, o pai pede que o filho conte uma piada. O filho pede para o seu pai sentar, pois ele iria dar muitas risadas. E começa: O senhor acredita que eu não peguei a chave na portaria? Um cara estava no seu celular na sala, quando sua filha, escondida, o espiava. Ela, a mando da sua mãe, conseguiu vê-lo escrevendo sua senha, e quando seu pai saiu da sala, ela saiu correndo gritando: Eu sei a senha do papai! Eu sei a senha do papai! Ela então vai na cozinha e conta a novidade para sua mãe, que pergunta: Fala para a mamãe queridinha, qual é a senha dele? E a menininha diz: A senha são 5 asteriscos. Depois de muito treino, um sujeito se prepara para o seu primeiro salto de paraquedas. Ele sobe na aeronave e pula lá de cima. Puxa a cordinha e nada do paraquedas abrir. Ele então puxa a cordinha do paraquedas reserva e nada também. Ele então vê um cara subindo e resolve perguntar: Você conserta paraquedas? O cara então responde: Não, eu conserto o botijão de gás. 4 homens entraram no banheiro da pensão para tomar banho às 10 horas da manhã. 3 horas depois, os hóspedes, já desesperados, foram chamar o gerente para reclamar que a porta do banheiro continuava fechada. O gerente gritou e ninguém respondeu nada lá de dentro. Então eles resolveram arrombar a porta do banheiro. O gerente e os hóspedes ficam perplexos com a seguinte cena: o chuveiro aberto, os 4 homens encostados na parede completamente secos. O gerente então pergunta: Afinal, o que está acontecendo aqui? É que o sabonete caiu no chão. Certo dia, um sujeito foi no barbeiro, mas notou uma coisa diferente. Quando o barbeiro ia fazer a barba, ele dava uma bolinha para a pessoa colocar na boca. Chegou a vez do sujeito e ele se sentou na cadeira. Curioso, ele perguntou: Por que você manda colocar essa bolinha na boca? O barbeiro respondeu: Para fazer a barba mais rápido, você coloca ela do lado de sua boca e eu faço sua barba mais rápido.
Mas nunca aconteceu de ninguém engolir essa bolinha? O barbeiro respondeu: sim, já aconteceu. Essa é a única bolinha que eu tenho e sempre que a engolem, no outro dia me devolvem. Um macaquinho estava andando pela floresta quando se depara com um leão dormindo tranquilamente. Então ele se aproxima cuidadosamente, sem fazer nenhum ruído, e decide dar uma bisnagada no leão. O leão então acorda e começa a correr atrás do macaco. O macaco vê um jornal, ele o pega e abre-o, tampando o seu rosto. O leão passa por ele e pergunta: ei, você viu o macaco passar por aqui? O macaco responde: que macaco? Aquele que deu uma bisnagada no leão? O leão, assustado, fala: caramba, já saiu até no jornal. Uma mulher chegou na loja de sapatos e perguntou: o senhor tem sapato de jacaré? O vendedor então respondeu: depende. Quanto ele calça? Ei, você? Se você ainda tá rindo da última piada, pare. Eu preciso da sua atenção por 4 segundos. Aqui no Piadas de Bolso, a gente te dá humor rápido e você nos dá o engajamento rápido. É justo, né? Deixe seu like. Pense no gostei como a gorjeta do nosso garçom digital. Clica aí. Se não der like, o YouTube acha que você virou sério e vai te mandar um vídeo de palestra motivacional chata. Ninguém quer isso. Inscreva-se em nosso canal. Clica no inscrever-se e ativa o sininho. É grátis, é a sua garantia de que você vai receber a próxima piada antes do seu tio no grupo da família. Agora, o mais importante, comente. Para onde o nosso humor está viajando? Comenta aqui embaixo a sua cidade. Quero saber se a piada quebrou o gelo em Gramado ou se está fazendo calor em Cuiabá. Seja legal, tá? Deixa o like, inscreva-se e comenta a sua cidade. Se você fizer isso, eu prometo que a próxima piada será ligeiramente menos ruim. Valeu, pessoal! E agora, volta a rir! A mãe do Joãozinho saiu para fazer compras, e quando voltou, o moleque foi correndo em sua direção e disse: Mãe, depois que a senhora saiu, o papai pegou a empregada e colocou ela em cima da mesa, tirou a roupa dela e... A mãe, horrorizada, disse para ele parar, pois à noite a vovó e o vovô viriam jantar e aí ele contava. Chegou a hora do jantar, todos estavam sentados à mesa jantando e a mãe do moleque disse: Conta aquilo agora, Joãozinho, que fala. Depois que a senhora saiu para ir no mercado, o papai pegou a empregada, colocou ela em cima da mesa, tirou a roupa dela e fez a mesma coisa que a senhora faz quando vai no dentista. Um padre novato da paróquia estava tão nervoso no seu primeiro sermão que quase não conseguiu falar. Antes do seu segundo sermão, no domingo seguinte, perguntou ao arcebispo: Arcebispo, como eu poderia relaxar? O arcebispo lhe sugeriu que na próxima vez colocasse umas gotas de vodka na água e que depois de uns goles estaria mais relaxado. No domingo seguinte, ele seguiu a sugestão e sentiu-se tão bem que poderia falar alto até no meio de uma tempestade, de tão feliz e descontraído que estava. No outro dia, ele encontrou uma nota do arcebispo que dizia: Querido padre, na próxima vez, coloque gotas de vodka na água e não gotas de água na vodka. Não coloque limão e açúcar na borda da taça, que fica feio. O missal não é apoio para o seu copo. E o manto da imagem de Jesus Cristo não deve ser usado como guardanapo. Existem 10 mandamentos e não 12, tá? Existem 12 apóstolos e não 10, tá? Acho que inverteu. Não nos referimos à cruz como aquele T grande e não nos referimos ao nosso Salvador Jesus Cristo e seus apóstolos como JC e sua galera. Davi derrotou Golias com um estilingue e uma pedra,
e nunca manteve nenhuma relação sexual com ele. Não nos referimos a Judas como safado e Papa é sagrado e não castrado, tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são o Velho, o Júnior e o Aparecido, tá? Judas não enforcou Jesus e Tiradentes não tem nada a ver com esta história. A hóstia não é chicletes, portanto, evite fazer bolinhas com ela. Aquela casinha era o confessionário e não o banheirinho. Evite apoiar-se na imagem de Nossa Senhora e muito menos abraçá-la, tá? A iniciativa de chamar o público para dançar foi muito plausível, mas fazer trenzinho e correr pela igreja eu não aconselho. Água benta é para se benzer e não para refrescar a nuca. Nunca, mas nunca mesmo, leia casos verídicos em uma missa. Você não saber o nome do Papa é normal, mas não confunda com João Paulo e Leonardo, e nenhum dos dois fizeram dupla com Chororó. Belém, onde Jesus nasceu, não fica no Rio Grande do Sul. Judas vendeu Jesus no Sanedrim e não no mercado persa, e foi por 30 moedas de ouro e não por 2 pila. Os pecadores, quando morrem, vão para o inferno e não a merda. Pelos 45 minutos de missa que acompanhei, notei estas falhas. Lembro que uma missa leva em torno de 1 hora e não 2 tempos de 45 minutos. Numa missa, não se faz perguntas ao público, nem existem cartas e universitários. Onde se reza a missa, não é chamado de palco mundo, e sim de altar. Aquele sentado no canto do altar, ao qual se referiu como travesti de saia, era eu, tá? Espero que tais falhas sejam corrigidas no próximo domingo. Atenciosamente, Arcebispo. Gustavo era conhecido pela calma e boa vontade de ajudar o próximo. Certa vez, ele estava sentado num banco de ônibus e tinha à sua frente uma mulher vestindo uma saia bastante rodada. A mulher deu o sinal para saltar e, ao levantar-se, ficou presa com a saia entre suas nádegas. Gustavo prontamente curvou-se e puxou a barra da saia dela, que, ao sentir o pano saindo de entre suas nádegas, virou-se para trás e deu um potente soco no olho do Gustavo, deixando-o roxo. No dia seguinte, no mesmo horário e ônibus, lá estavam Gustavo e a mesma mulher novamente sentada à sua frente. Na hora da mulher saltar, repete-se a cena e a saia da mulher novamente fica presa entre suas nádegas. Um rapaz ao lado do Gustavo, movido pelo mesmo sentimento de ajudar, puxa a saia da mulher e rapidamente Gustavo grita: "Não puxa, que ela não gosta!" E Gustavo, com a mão, enfia a saia de volta na bunda da mulher. Certo dia, um homem queria dar fim no seu gato. Pegou ele e o levou para bem longe. Quando ele voltou para casa, o gato já estava lá, esperando. O homem ficou puto da vida e no outro dia levou o gato para mais longe ainda. Quando ele voltou para casa, novamente o gato estava lá, lhe esperando e abanando o rabinho. Foi então que o vizinho da frente disse: "Leva o gato dentro de um saco preto e dá várias voltas com ele dentro, e o leva mais longe ainda." No outro dia, foi o que o homem fez. Ele então ligou para casa e perguntou: "O gato conseguiu voltar?" A mulher do homem então fala: "Já, e faz tempo." Coloca ele no telefone então que eu me perdi." O sujeito estava na cama com a amante na casa dela, quando ouvem o marido dela chegando. A mulher pede para ele pegar as roupas e pular pela janela. Ele não queria porque estava chovendo, mas não tendo outro jeito, ele pula e cai no meio de uma maratona. Ele aproveita e corre junto com os outros, que o olham de um jeito esquisito, afinal ele estava sem roupas. Um corredor então pergunta: "Você sempre corre assim, pelado?" "Sim, corro." "É muito bom, esta sensação de liberdade é única."
Outro corredor pergunta: Mas você sempre corre carregando as suas roupas? Eu gosto assim, sabe? Posso me vestir no fim da corrida e pegar o carro para ir para casa. Um outro corredor olha para o maratonista sem roupas e pergunta: Mas você sempre coloca uma camisinha quando corre? Só quando está chovendo.